eu li uma notícia que estava na Folha de São Paulo, uma notícia que estava no jornal O Estado de São Paulo, ou seja, uma notícia, um fato. E não só que estava na Folha, não só que estava no Estado de São Paulo, mas que estava registrada nos autos de um processo brasileiro. O Pavinato ficou revoltado com um fato. E não com a honra de uma pessoa que ele conhece. Não conhece, aliás. E que fato é esse? Em 2011, esse desembargador, que graças a Deus, não corre... Mafê, você dançou com mais 10 livros. Que graças a Deus, não vai mais ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em 2011, ele decidiu um caso. Que caso é esse? Vocês sabem que no Brasil, meus senhores, existe o crime de estupro. O que é o estupro? Estupro é o sexo sem consentimento, o ato libidinoso sem consentimento. E o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é sexo com criança. E não adianta falar, ai, mas a criança consentiu. Criança não pode consentir. É uma lição básica do direito civil brasileiro. Até os 16 anos de idade. Até os 16 anos de idade, todo brasileiro é considerado absolutamente incapaz. O Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro. E essa era a lei vigente em 2011, quando este desembargador, que colocou um pedófilo na rua, esta era a lei vigente no Brasil, quando este desembargador colocou um pedófilo na rua. A lei brasileira dizia o seguinte: todo brasileiro de até 15 anos é absolutamente incapaz. De 16 a 17 relativamente, e só é absolutamente capaz a partir dos 18. Então, todo brasileiro, e essa era a lei vigente no Brasil. Essa é a lei vigente no Brasil, aliás, senhores. Querem saber? Querem saber? Desde 1917, há 100 anos. Ou vai dizer que um desembargador não sabia disso? Há 100 anos, praticamente, há 90 de 17 para cá, para 2011, há 93 anos. Há 93 anos, no Brasil, uma pessoa de 13 anos é considerada absolutamente incapaz. Então não vem falar como ele falou. Ele tentou ainda se justificar na decisão dele, foi o que me revoltou. Na época dos fatos, cara pálida, uma criança de 13 anos é absolutamente incapaz. Desde 1917. E o caso aconteceu nos anos 2000, então não me venha falar que na época dos fatos, que isso é conversa para boi dormir. Então, na época dos fatos, meu senhor, uma criança de 13 anos, ela é absolutamente incapaz. E o que quer dizer isso, senhores? Absolutamente incapaz. Não se pode dizer que ela consente com alguma coisa. Uma pessoa de 13 anos não pode assinar um contrato. Por quê? Porque ela não tem todos os filtros éticos formados no seu sistema neuronal. Uma criança precisa ser assistida, protegida. Uma criança não tem todos os recursos cerebrais para tomar uma decisão. E é por isso que ela é absolutamente incapaz. E é por isso que dizer, a criança consentiu. É uma balela. É uma mentira cruel, é uma mentira desumana. Porque criança não pode consentir. O consentimento, senhores, e eu sei muito bem disso, porque tenho um mestrado e um doutorado
em questões psiquiátricas voltadas para a aplicação do direito? Só se pode falar em consentimento quando existe autonomia da vontade. Então não adianta falar criança consentiu, criança não consente. Criança não decide. Se não quer isso, muda o direito. Vamos ser um país de pedófilos. Então esse desembargador, que me fez perder o emprego, não ele, porque ele não entrou em contato. Ele se resignou, ele deve estar sofrendo com essa decisão. E espero que esteja, porque Deus perdoa a todos que se arrependem. Todos, sem exceção. Ele inocentou um senhor de 73 ou 76 anos, um senhor septuagenário, que foi pego, um fazendeiro, foi pego na sua caminhonete, com uma menina de 14 e uma de 13. Para uma ele deu 40, para a outra deu 50 reais, em 2011. A de 14 anos não é crime, Pavinato? Não. Infelizmente, a lei brasileira permite sexo com uma menina de 14 anos. Nos Estados Unidos, não. Menor de 18, você está em cana, bichão. Lá eles respeitam a infância. Aqui, se você é maior de idade, 14 anos não é nada. No Brasil, você pode dar uma Kama Sutra a partir dos 14. É uma vergonha. E cadê o Congresso conservador que a gente tem para mudar esta vergonha? Cadê? Não acha. Mas 13 não tem perdão. 13 a lei fala, 13 para baixo é estupro. 13 para baixo é estupro. Pronto, e acabou. Ah, mas teve consentimento. Criança não consente. Senhores, criança não consente. E ele foi pego com a menina de 13. O desembargador inocentou esse senhor de 70 e poucos anos, dizendo o seguinte, mas essa menina de 13, ela era prostituta, ela era drogada e ela era bêbada. É claro. É claro. É claro que eu fiquei com vontade de vomitar. E eu vomitei. Mas eu vomitei em cima do trabalho injusto, do trabalho criminoso, porque quem acoberta um crime é um criminoso. Quem faz com que um criminoso se torne impune é tão criminoso quanto o criminoso. Pode não ser considerado um criminoso da mesma espécie legislativa, do mesmo tipo criminal, mas participa desse crime de alguma forma. E a lei brasileira é muito clara. 13 anos é estupro, ponto e acabou. Essa decisão é imunda. E o que eu disse ao vivo foi, é uma pena que nós não podemos chamar de vagabundo um funcionário público que, ao invés de defender a criança, chama a criança de vagabunda. O que eu disse é que esse juiz, ao julgar este caso, é um tarado. E tarado tem várias acepções no dicionário. Se a pessoa que ouviu a minha frase ao proferir tarado imaginou uma acepção só, eu não tenho culpa de ser mais inteligente. Eu não tenho culpa de ter um vocabulário mais rico. Eu não tenho que pedir desculpas por conhecer a língua portuguesa melhor que as outras pessoas. Tarado quer dizer pervertido. E não só no sentido sexual. Vá ao dicionário.
Os convido a visitar esse livro tão esquecido que é o Dicionário da Língua Portuguesa. Pervertido, quando eu digo tarado, dentro de uma decisão judicial, eu digo que é aquele que perverte a aplicação da lei. E pediram para que eu pedisse desculpas por ter dito algo correto. Como é que eu posso pedir desculpas por ter dito algo correto? Hein? Como é que eu poderia pedir desculpas por ter dito algo com absoluta correção? Correção gramatical, correção moral, correção ética, correção frasal, sintática, semântica. Um juiz e um desembargador é um juiz de segunda instância. Um juiz que perverte a aplicação da lei é um tarado. Queira você ou não. Ou vai falar todos com seus amiguinhos. Ou vai falar linguagem neutra, cara pálida. Vai fazer tati-bitate. Eu conheço o dicionário. Se você não conhece, vá conhecer. Convido. É um prazer saber o significado das palavras. O uso correto do idioma é lindo. É maravilhoso. Então, senhores jornalistas, porque os jornalistas da esquerda, frisaram muito bem. Os jornalistas da direita frisaram a minha frase. Prefiro perder o contrato a perder a decência. Já os jornalistas de esquerda preferiram fixar. Ele chamou o juiz de vagabundo e tarado. Idiotas, porque eu não usei vagabundo e tarado na mesma frase. E usaram entre aspas. E aspas a gente só usa para fazer uma citação fidedigna à fala. Então são imbecis, analfabetos. E um jornalista analfabeto é um perigo para a sociedade. Porque a matéria-prima é a língua portuguesa. E se passar de 100 mil, eu vou dar mais 5. A Mafê dá mais 10? Então, se passar de 100 mil, a Mafê vai dar 40 livros. Ela já deu 20, já deu 30, tá igual o advogado do Mauro Cid, hein? Posso dar 30, posso dar 40, ela vai chegar a 40. Então, deem like, compartilhem o link. Se passar de 100 mil pessoas, a Mafê vai presenteá-los com 40 livros e eu vou ter que assinar 40 livros e nós vamos sortear 40 livros. E não se esqueça, tá? Tá aqui, ó. Entre no link presentedopave.com.br, faça parte do meu grupo de WhatsApp, você vai ganhar 2 livros digitais de presente e não vai me perder, mesmo que me mandem embora de todos os lugares, você vai estar comigo e eu estarei com você. Nossa, que coisa religiosa. Mas é verdade. O meu dia só está fazendo sentido agora, meus senhores. Eu passei o dia mal. Eu passei o dia triste. E é nessa hora que eu vejo a minha vocação, porque é estando com vocês que eu me sinto realizado, que eu me sinto feliz.